Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Então rezemos juntas e juntos. Séfora e Fua, parteiras do Egito, que defenderam a descendência do povo de Israel. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Míria, profetisa e cantora do Êxodo, que celebrou com seus instrumentos musicais o triunfo de Javé, compartilhando a alegria com todo o povo. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Raabe, prostituta, defensora de sua família, que permitiu ao povo entrar na terra prometida. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Débora, profetisa e juíza de Israel, que uniu as tribos para fortalecer sua identidade e vencer os inimigos. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Judite, que assumiu em nome de seu povo a defesa contra o inimigo. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Isabel, que na velhice recebeu o amor de Deus e na fidelidade gerou o grande profeta João Batista. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Maria de Nazaré, ajude-nos a ter atitudes proféticas em defesa do direito e da justiça. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Mulher samaritana, que ao encontrar o Messias tornou-se discípula anunciadora da boa notícia aos seus irmãos. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Maria Madalena, que na manhã da Páscoa encontrou Jesus vivo e o anunciou aos irmãos. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. Priscila, Lídia e donas de casa das primeiras comunidades que difundiram o Evangelho pela Europa e Ásia Menor, formando comunidades. Caminhem conosco na construção de um mundo novo. E nessa noite, precisamos nos lembrar e sempre recordar que no Brasil, 12 mulheres são assassinadas por dia. 135 mulheres são estupradas. 65% desses casos acontecem dentro de casa. No mundo como um todo, 1 de cada 10 meninas adolescentes já sofreu abuso sexual. 35% dessas mulheres já sofreram algum tipo de violência, seja física, seja sexual. Mulheres molestadas pelos seus parceiros têm 2 vezes mais chance de aborto, depressão e alcoolismo. E a gente precisa dar fim a essa cultura do estupro. A gente precisa dar fim a essa ideia de que a culpa é da vítima. Então, Romy, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Olha, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz de poder estar com vocês. Eu acho que a pandemia deixa, às vezes, a gente meio triste, né? Porque fica longe das pessoas que a gente ama, fica longe dos movimentos em que a gente está inseridas, mas essa possibilidade da virtualidade que a gente tem é uma forma muito legal assim, de nos conectarmos, de podermos conversar, trocar ideias. Então, estou super feliz mesmo por vocês terem lembrado de mim para conversar nessa noite. Realmente, o tema de hoje ele não é um tema fácil. Talvez, se a gente conversasse sobre a temática da violência contra a mulher em outro contexto, que não fosse o marcado por o que tem acontecido com essa menina de 10 anos, né? E com todo o envolvimento religioso na temática, ou na situação, talvez a gente conseguiria falar de uma forma assim, mais não tão emocionalmente afetada. Mas, infelizmente, a gente está
todos esses fatos são muito recentes. Eu acho que essa história toda é uma história que nos mobiliza de todas as formas, desde do sentido da nossa fé, desde o que significa ser mulher e ser cristã, desde o que significa vida. Eu acho que são muitos vieses que se atravessam nessa história do Espírito Santo. E, evidentemente, coloca em xeque, eu acho que derruba a máscara em torno de como se trata o tema da violência contra meninas e contra mulheres, principalmente no âmbito das nossas igrejas, né? Um espaço que a gente gosta muito. As igrejas, elas são mantidas pelas mulheres, são sustentadas pelas mulheres. A espiritualidade somos nós que ensinamos para as pessoas, para os nossos filhos, nossas filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas e assim por diante. Mas, apesar da delicadeza do tema, da dificuldade que esse tema coloca, a gente precisa encarar. Porque eu penso que nos evangelhos, Jesus, ele nunca deixou de abordar um tema que fosse difícil, né? Quando ele teve que criticar a lei judaica, porque tinha pessoas passando fome, não podia compartilhar o alimento porque era dia de sábado, Jesus questionava, mas e aí? O homem foi feito para o sábado foi feito para o homem, né? Para o ser humano. Então, a lei, ela sempre tem ela pode, sim, ela precisa sempre passar por um discernimento. E esse discernimento é o Evangelho. Então, a lei, as nossas doutrinas, os nossos dogmas, eles nunca podem estar colocados acima do Evangelho. O que precisa ficar é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é uma mensagem contra mulheres. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que afirma a dignidade humana de nós, mulheres. Então, essa é a primeira afirmação que eu gostaria de fazer. Assim, existem muitas entradas para a gente poder falar sobre violência contra a mulher e igrejas. Mas eu pensei da gente fazer uma reflexão, assim, de ver de onde é que vem essa raiz que fundamenta nas nossas igrejas a violência contra a mulher. Porque isso não é algo recente, não é só agora que as igrejas têm dificuldade de lidar com a violência contra a mulher. Isso faz parte da história das igrejas. Então, eu gostaria de buscar também alguns fundamentos bíblicos que mostram como é que na Bíblia, se a gente conhece muito, até na oração foi feito de uma forma muito bonita, né? Recuperando as mulheres bíblicas. Mas acontece que as histórias bíblicas, elas se deram num contexto de cultura patriarcal. E naquele contexto de cultura patriarcal, as mulheres sofriam muito. As mulheres eram nada, elas não eram seres humanos. Elas só valiam se elas fossem casadas e se eventualmente elas ficassem viúvas, então elas deveriam ser desposadas pelo irmão do marido que faleceu para ela poder ter segurança. Porque se ela fosse uma viúva sozinha, ela estaria colocada em risco. E risco ali significa não ter acesso à segurança de moradia, de família, nada disso. Ela ficaria sozinha. Então, ficar nessa condição de viúva era ficar excluída. E, então, assim, eu pensei em abordar um pouco essas raízes históricas da violência contra a mulher dentro da nossa tradição religiosa, que é o cristianismo.
E aí, assim, se a gente faz uma pesquisa bem básica no Google e coloca lá mulheres e igrejas, a gente vai encontrar umas pérolas. Umas pérolas do tipo assim: Deus ordenou que somente homens servissem em posições de autoridade de ensino espiritual na igreja. Isso não é porque os homens sejam necessariamente professores com melhor qualificação ou porque as mulheres sejam inferiores ou menos inteligentes, o que não é o caso. É simplesmente a maneira que Deus designou para o funcionamento da igreja. Os homens devem dar o exemplo na liderança espiritual, em suas vidas e através de suas palavras. E as mulheres devem ter um papel de menos autoridade. Isso é um dos exemplos que a gente encontra se a gente faz uma pesquisa bem rápida no Google com a referência de mulheres e igrejas, ou seja, de que entre mulheres e homens existe uma hierarquia. E nessa hierarquia, o homem tem um papel de liderança. E a mulher tem um papel de submissão, de menos autoridade. Ela pode até ensinar, porque burrinha ela não é. Ela até é inteligente. Então, alguma coisa ela deve ensinar, mas sempre submissa aos homens. Nunca num papel de liderança espiritual. Um segundo exemplo. Bíblia e mulheres. As mulheres são encorajadas a ensinar outras mulheres. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. A Bíblia também não faz restrição a que as mulheres ensinem crianças. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Isto, logicamente, inclui mulheres servindo como pastoras e pregadoras. Isso não faz, de jeito nenhum, com que as mulheres sejam menos importantes, mas, ao invés, dá a elas um foco ministerial mais de acordo com o dom dado a elas por Deus. Ou seja, outra vez nos colocando numa situação de que, bom, a gente pode até ter um certo papel espiritual de ensino, mas para as crianças, para outras mulheres, para os homens, não. Então, outra vez, a gente fica num papel de submissão. Ou com exercício muito restrito relacionado ao nosso sacerdócio. E quando estou falando aqui sacerdócio, eu quero me referir assim ao sacerdócio que é exercido por todas as pessoas batizadas, porque todas as pessoas batizadas em Jesus, elas são anunciadoras do Evangelho. E no anúncio do Evangelho, a gente não deveria ter hierarquia. Sendo mulher batizada, sendo homens batizados, o batismo já nos torna iguais. O batismo rompe com essa diferença que não é estabelecida por Deus, mas é estabelecida por nós, seres humanos. Um outro exemplo de mulheres e Bíblia. O propósito da Sagrada Escritura é de ensino e correção, e para isso o mal deve ser apontado. Mas há também elogios específicos a muitas mulheres e à mulher em geral. Você não leu, por exemplo, o trecho que diz, que está no capítulo 26 de Eclesiástico: Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. No quinhão daqueles que temem Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito,
e seu rosto reflete a alegria em todo o tempo. Versículos como esse aqui que eu li, de Tito, são versículos que contribuem para legitimar, para justificar a violência contra a mulher. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no atendimento a mulheres em situação de violência. E ela me disse que ela já acompanhou 5 casos de mulheres de igrejas que sofriam violência, que foram buscar orientação com a sua liderança religiosa. Eu não sei se elas eram católicas ou evangélicas, a pessoa não me disse isso, mas com o seu padre, com o seu pastor, ou pastora, e falaram que ela deveria aguentar, fazer oração, etc. O que aconteceu? Elas morreram. Porque a lógica, elas foram mortas, elas sofreram feminicídio. Porque essa lógica de que o papel da mulher no ambiente familiar é o de trazer a alegria da família, de que uma boa mãe é aquela que mantém a harmonia e o equilíbrio da casa, essa compreensão religiosa, ela faz parte, na verdade, de uma violência religiosa que é simbólica. Porque ela vai submetendo a mulher a muitas e muitas camadas de agressão e de desqualificação. Então, textos bíblicos assim, eles servem para fundamentar essa lógica hierárquica que é colocada nessa teologia patriarcal que sustenta o conjunto das nossas igrejas. Aí, uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção. Existe uma dificuldade muito grande nas igrejas para debater abertamente o tema da cultura do estupro. Eu acho que, no caso dessa menina de 10 anos, isso apareceu de novo, a dificuldade da gente falar sobre esse tema, mas apareceram em outras situações também. Por exemplo, vocês devem se lembrar de, acho que faz uns 2 ou 3 anos atrás, quando começaram as denúncias dos estupros coletivos. E que, assim, naquela época eu entrei em muitas redes sociais, fui acompanhando redes sociais de grupos das mais variadas igrejas. Os comentários que eu li e que eu ouvi foram chocantes. Eu fiquei pensando, nossa, mas o que é que a gente está anunciando? Porque eram comentários de responsabilização dessas jovens. Por exemplo, no site, no Facebook do CONIC, na época, a gente publicou um card sobre a cultura do estupro. E aí teve uma pessoa, uma mulher, que foi lá e começou a escrever coisas assim muito de baixo calão relacionado às meninas. Era uma mulher cristã. Então, ela começou a escrever coisas de muito baixo calão, assim, falando de meninas, que essas meninas são isso, que são aquilo, que elas provocam, que tarará. A gente bloqueou ela no Facebook, com muita consciência. Ela ficou furiosa, ela diz até hoje que o CONIC não é inclusivo, porque ela foi bloqueada. Eu escrevi para ela, expliquei para ela por que é que ela foi bloqueado, diz porque a gente não pode aceitar, sob hipótese alguma, que a vítima seja condenada. Porque o que a gente tem que tratar é uma cultura de violência em relação às mulheres. Então, abordar qualquer questão relacionada à autonomia, à dignidade das mulheres é tabu no conjunto das nossas igrejas. E aí a gente vai se perguntar, mas e o estupro? Por que é tão difícil falar sobre o estupro? Bem, já no período do Antigo Testamento, falar sobre o estupro era uma coisa, se a gente for olhar o Primeiro Testamento, existem vários relatos de estupro. Existe o estupro de Diná,
existe aquele estupro de Juízes 19, né, que o pai dá a sua filha para os estrangeiros e ela é violentada. Depois que ela é violentada, ela ainda é esquartejada e os pedaços dela são distribuídos para as 12 tribos de Israel. Então, a nossa história religiosa, ela se faz também na violência contra a mulher. E aí, em relação ao estupro, por exemplo, em Deuteronômio 22, dos versículos 28, 29, diz assim, que um homem que viole uma virgem deveria pagar 50 shekelés, que é a moeda da época, ao pai, e casar-se com a jovem, sem direito a divórcio. Então, se uma moça, naquele período, uma mulher fosse estuprada e fosse virgem, não fosse casada, qual era abre e fecha aspas, o castigo do estuprador? Era se casar com a mulher. Porque como ela não era mais virgem, ele não ia ter o dote. E aí ele deveria pagar 50 moedas lá para o pai. Esse era o castigo para o estuprador. Não tinha nada de reparação para a mulher. Também na Bíblia a gente vai encontrando citações em Levíticos, por exemplo, que dizem que se uma mulher fosse estuprada, o agressor só seria penalizado se ela conseguisse gritar e alguém conseguisse ver a situação do estupro, ver a violência, se tivesse flagrante. Mas para ter flagrante era necessário que a guria gritasse. Se ela não gritasse, então é porque foi consentido. Aí a gente se pergunta, mas por que é tão difícil discutir a cultura do estupro? Porque a nossa cultura religiosa sempre colocou as mulheres como seres humanos menores, com menos dignidade. Então, não é de nada que isso ainda perpassa a nossa tradição. A gente pode dizer, mas a gente já está no século XXI e ainda vem com essa história, mas acontece o seguinte, que a gente vive, nesse contexto, uma onda de, como é que eu vou dizer, de renovação, de atualização dos fundamentalismos, como uma reação aos avanços também que as mulheres conquistaram. E essa onda reativa, ela é uma onda conservadora. E é uma onda que busca também eliminar os direitos que nós conquistamos ao longo de décadas. Então, não é por nada que nesse período em que a gente vive, né, de governo Bolsonaro e essa coisa toda, que, por exemplo, as casas-abrigos para mulheres estão sendo fechadas, que as políticas públicas voltadas às mulheres estão sendo atacadas, que esse horror com a menina de 10 anos que não precisaria nem como chama, de encaminhamento da justiça para fazer a interrupção da gravidez, porque ela estava ali totalmente enquadrada na lei. Não é de nada que isso tudo aconteceu, porque a gente vive essa onda reativa e todos os fundamentalismos, eles são sempre contrários à questão das mulheres, à questão de raça e ao meio ambiente. Eles têm essas 3 características. Eles vão se posicionar contrários ao meio ambiente, à raça e a gênero, porque também tem o pessoal LGBT. Então, assim, eu acho que de tudo o que a gente... Eu não sei como é que está meu tempo.
Você ainda tem 20 minutos, Ah, legal. Aí quando faltarem 5, tu me diz? eu aviso. Porque senão eu fico assim, será que eu passei? Não, não, pode Tá, seguir. ótimo. Então, assim, se a gente olhar para todo esse histórico do Primeiro Testamento que eu coloquei, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor da nossa cultura religiosa. Porque a gente gosta muito de chamar a atenção, mas no Islã as mulheres não têm direito, o Islã é uma religião contrária às mulheres. Só que não é bem assim. O cristianismo também tem uma raiz histórica. Aí eu quero separar o que é uma raiz histórica e o que é aquela raiz da essência da mensagem do Evangelho. A raiz histórica é patriarcal, mas a mensagem religiosa, a mensagem bíblica, essa não é patriarcal, porque essa sim reforça a dignidade das mulheres. Só que daí vem assim, qual que é o grande pecado das religiões? O grande pecado das religiões é quando as pessoas querem se colocar no lugar de Deus. Então, qual é o pecado capital? É o ser humano querendo ser Deus. O pecado capital não é Eva. O pecado capital não é a sexualidade. O pecado capital é o ser humano querer ser Deus e querer cantar regras que ocultem a força do Evangelho. Quando a igreja se vincula ao poder, seja ela qual igreja for, sempre que a religião se vincula ao poder, o Evangelho desaparece. Isso é assim sempre, ao longo de toda a história. A relação entre religião e poder faz sumir o Evangelho. E a gente pode falar no cristianismo, mas a gente percebe a mesma coisa também em outras religiões. Em vários momentos da história se instrumentalizaram diferentes tradições de fé para justificar um poder econômico, um poder político e assim por diante. Então, o poder religioso tem muita força. E nesse contexto fundamentalista que a gente vive, é muito importante manipular a religião. É muito importante que alguém se aproprie da religião para dizer o que serve e o que não serve. Porque há um movimento, a gente está vivendo um período histórico em que se quer o quê? Acabar com todas as experiências de democracia que a humanidade teve. E aí a religião se torna um instrumento muito potente, porque a religião, ela historicamente teve aquele papel de dizer o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, o que pode e o que não pode. Então, quando as pessoas ficam meio que desorientadas, perdidas, porque a gente vive no mundo das incertezas, e vem a religião ali e diz o caminho é esse, é assim, o assado, as pessoas têm de novo uma sensação de segurança. Então, vamos pegar o que eu quero dizer com isso nesse contexto que a gente está vivendo. Bom, dia a dia a gente discute o aumento dos casos de violência contra mulheres. Aí a gente vai encontrar várias explicações para a violência contra as mulheres. Uma é essa que eu estou dando aqui, a cultural, patriarcal e assim por religiosa, assim por diante. Mas também tem aqueles que dizem, pois é, mas antigamente não tinha tanta história de violência contra a mulher. Hoje isso acontece mais porque a mulher deixou de ser referência. A mulher não está mais em casa cuidando da família, deixando seu marido feliz, cuidando dos seus filhos. É por isso que a violência acontece.
Então, qual é a sensação de... O que se quer explicar? Um fato para o qual não se quer admitir que o que se necessita para transformar esse fato é uma profunda mudança cultural. O problema da violência contra a mulher não é porque a mulher está trabalhando, não é porque a mulher tem autonomia, não é porque a mulher tem lá as suas vontades, também quer descansar. Isso não é o motivo da violência contra a mulher. O motivo da violência contra a mulher é que nós temos uma história, uma estrutura, um padrão cultural que está enraizado no patriarcado. E o patriarcado ele é hierárquico. São os homens brancos, aí as mulheres brancas, aí as crianças, aí as pessoas escravas, e aí vai. Aí os homens escravos, abaixo dos homens escravos, as mulheres escravas, as crianças, filhas de escravos, e por aí vai. Então, ele se orienta na hierarquia. E ele quer manter essa hierarquia. Para quê? Porque isso passa uma falsa sensação de segurança. Pegar outro exemplo, para ilustrar o que eu estou dizendo. A história da pluralidade nas famílias. Quando a gente vai falar na pluralidade da família, a gente pode falar daquela família cujos netos foram criados pelas avós e pelos avós. A gente pode falar do sobrinho que foi criado pela tia. A gente pode falar da mãe solteira que criou o filho sozinha. A gente pode falar do pai solteiro que criou, dos pais separados. Quer dizer, a gente pode falar de 1 milhão de coisas. E também dos casais pai, mãe e filho. Os casais heteronormativos. Hoje se destaca que falar dessa família... E também se pode falar das famílias homossexuais. Tudo isso é família. Só que se cria uma peça, se quer impor um modelo de família. Qual modelo de família se quer impor? O do pai, o da mãe e dos filhos, que é um modelo de família, muitas vezes, não sempre, é evidente, mas em alguns casos, bastante violento. Só que isso é possível, mas por que se quer afirmar isso? Porque passa, de novo, a ideia do controle. Porque o fundamentalismo faz isso. Ele quer controlar, ele quer intervir na vida privada das pessoas. Quer dizer, como as pessoas devem se comportar em relação à sua sexualidade, à sua moral, à sua estrutura familiar. E aí vem toda essa campanha que a gente já conhece, né? De afirmar um tipo de família que não existe. E que impede, ao se afirmar esse tipo de família, pai, mãe, filho, se bloqueia esse núcleo para se falar de um tema que é recorrente, que é a violência familiar e doméstica. Como se na família não existisse agressão e violência. Então, se idealiza um tipo de família que não existe para impedir e se impede que se visibilize as violências que acontecem dentro de casa. E aí pensa, uma criança, uma jovem, que vive numa família, que aparentemente é uma família daquelas como deve ser. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, a mãe trabalha, o pai trabalha, em casa todo mundo está feliz, todo mundo janta junto ao redor da mesa, mas essa menina sofre violência. Se ela tem todo esse ambiente aparentemente bonito e feliz, o que deve passar na cabeça dela? Que problema é ela? Porque ela tem um ambiente perfeito. Na família não tem violência. Ela vai achar que o problema é ela.
Então, para ver, e a gente tende nas igrejas a querer idealizar essas construções. Porque a gente também tem muita dificuldade de falar daquilo que é problemático. A gente sempre quer falar daquilo que é bom. Só que nem sempre na igreja a gente pode falar daquilo que é bom. A gente precisa falar também daquilo que não é tão bom. Eu participo muito de elaboração de textos, de material formativo e tal. E eu sempre acho engraçado, assim, às vezes a gente coloca dados da realidade, vem alguém e diz, vamos colocar isso de forma mais positiva. Para mim, na minha interpretação, colocar isso de forma mais positiva significa o quê? Querer tapar o sol com a peneira. Porque a gente precisa falar da realidade. A gente precisa falar da realidade. Então, se é para falar de violência doméstica, de violência contra a mulher, vamos dar o nome aos bois. Não vamos inventar algo mais positivo para falar do que não é positivo, porque não existe positivo nesse caso. E um desafio que vem, assim, que é o... Eu acho que de tudo, assim, que eu sempre fico pensando, é a gente debater abertamente sobre os valores e os preconceitos nos quais nós somos socializados e socializadas. E pensar, assim, nos valores e preconceitos que vêm também na nossa formação religiosa. Eu posso pensar assim, eu cresci numa família de tradição luterana, cristã, a gente ia ao culto e tarará, tudo bonitinho, mas eu também cresci, como todo brasileiro e brasileira, em ambientes com preconceito. Cresci numa casa em que o racismo não era discutido. Lembro de várias histórias que hoje vou tomando consciência, assim, de que, sobre os quais era um meio tabu falar. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise também. E aí, nesse sentido, compreender que esses preconceitos e esses valores, eles vão influenciar na nossa percepção de mundo, eles vão influenciar na nossa leitura bíblica e na nossa compreensão do sagrado. E a nossa compreensão do sagrado, ela também é uma compreensão que, às vezes, tende a manter a violência. Por exemplo, quando a gente faz uma oração, a gente diz, ao invés de falar querido e amado Deus, ou Deus de amor, Deus da amorosidade, a gente fala Deus Senhor. O que é esse Senhor? Isso vem lá do período do feudalismo, em que existia um senhor que comandava toda uma gleba e que todas as pessoas deveriam ser submissas a ele. Esse é o senhor. E o senhor feudal era um senhor violento. Esse senhor feudal era aquele senhor que tinha o direito da primeira noite da noiva, do seu servo, né? Eu acho que vocês, na história, a gente vê quando um servo de um senhor feudal fosse se casar, a noite de núpcias não era do servo, era do senhor feudal. Olha a relação, de novo, aqui. A mulher só como objeto, só como um corpo, sem vontade, sem dores, sem sofrimento. Isso tudo, as igrejas, elas sempre conviveram com isso e legitimaram isso. Isso está dentro da nossa história. E a gente precisa falar sobre isso. Com isso, eu estou desmerecendo a religião, a nossa fé, no caso, a nossa fé em Jesus Cristo? Não. Ao contrário, porque aí
para nós vem o Evangelho, que o Evangelho rompe com essas lógicas humanas. Ele diz, não, essas lógicas não valem, porque elas são lógicas violentas, são lógicas agressivas. Então, em situações complexas, que assim, difíceis de lidar para o nosso contexto de igreja, a gente deveria pensar qual é o discernimento que o Evangelho vai me dar. Na situação da vida das mulheres, será que o Evangelho realmente diz que as nossas vidas não têm valor? Eu desconheço uma palavra do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que diz lá que as mulheres não têm valor. Se alguém conheça um versículo dos evangelhos, me diga qual é, porque eu não conheço. E quando as mulheres eram tratadas de uma forma legalista, autoritária, Jesus sempre foi solidário. 5 minutos, Romy. Ótimo. Jesus sempre foi solidário. Quando os homens vieram acusar a mulher lá pega em situação de adultério, que dizem que ela tinha cometido o adultério, mas a gente não sabe, porque a mulher não teve nem o direito de se defender, né? Então a gente só fica com a palavra dos homens. Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele ficou ao lado da mulher. Jesus não foi lá e pegou uma pedra para atirar na mulher. Então, ali está o discernimento que eu preciso, pelo qual eu me oriento. Agora, mas a minha tradição religiosa tem essa e essa doutrina, esse e esse dogma. Todas as igrejas têm suas doutrinas e seus dogmas. A minha também tem. Só que assim, o dogma diante do Evangelho e a doutrina diante do Evangelho, ele não é maior do que o Evangelho. O Evangelho é sempre maior. E o Evangelho nos fala de um Deus de graça e de amor, e não de condenação. Então, assim, eu posso lembrar, por exemplo, deixa eu pegar bem rápido aqui uma doutrina da minha igreja, assim, com a qual às vezes a gente briga, que é a do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Isso significa, na nossa igreja, os leigos e as leigas, eles têm mais poder. A comunidade é que tem o poder de decidir sobre o que a comunidade vai fazer, e nós, pastores e pastoras, a gente está ali a serviço da comunidade. Só que, às vezes, a gente tem os leigos e leigas bem autoritários. Mas não, pelo sacerdócio geral, a gente pode definir, você está aqui para trabalhar para nós. Essa é uma doutrina que precisa ser relativizada. Por quê? Porque eu e meus colegas, minhas colegas como sacerdotes, sacerdotisas, elas têm uma função especial, que é a função de orientar a comunidade. E, às vezes, orientar a comunidade significa chamar atenção para os erros que a comunidade comete também. Então, para dar um exemplo, em que situações as doutrinas podem ser relativizadas? Então, está o poder da comunidade acima de tudo? Não, porque a comunidade também erra. E, às vezes, ela precisa de discernimento. E quem vai dar esse discernimento? Sou eu, a Romy? Não, é o Evangelho. Então, vamos ler e vamos tentar pensar qual seria a posição de Jesus diante de determinados casos. Essa é a pergunta. O que é uma postura misericordiosa diante de determinados casos? Um outro exemplo, muito comum antigamente na minha igreja, não batizar crianças de mãe solteira, que isso é uma violência religiosa. A mãe tinha filho, queria batizar, e aí diziam, não pode porque é mãe solteira. Ela era banida da comunidade. Bom, isso nem dogma é. Isso, para começar, é cultura.
é cultura, é preconceito. Como é que a gente quebra esse preconceito? Vamos ver, Jesus discriminou alguém? Quem é dono do batismo? Quem pode dizer quem vai ser batizado, quem não vai ser batizado? Ninguém, porque o batismo é graça. Então, para dar exemplos de como as coisas, essas regras humanas que a gente vai criando, elas não estão acima do Evangelho. É aquela velha discussão de lei e de graça. E tudo que se relaciona à temática das mulheres precisa ser visto sob esse parâmetro da lei e da graça. Por quê? Porque a lei sempre vai nos colocar numa relação de submissão. A lei religiosa sempre vai nos colocar numa situação de submissão. E a graça de Deus sempre vai nos dar a liberdade. Vamos chamar Oneide, Rosana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. Somos gente.